O conceito de moradia está mudando. Cada vez mais, os lares estão se transformando para se adaptarem às reais e novas necessidades das pessoas. As moradias estão mais inteligentes, mais funcionais e mais sustentáveis. Por que isso aconteceu e como os mobiliários estão se preparando para atender a essas demandas é o que nós vamos falar aqui hoje, nesse episódio do Somos Móveis. Essa gravação está sendo feita durante a Móvel Sul 2025, diretamente do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Quem vai conversar com a gente hoje, nesse episódio do Somos Móveis, são duas super profissionais. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Marcele Brunel e a Patrícia Cisternas. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. Eu sou a jornalista Raquel Fronza e vou apresentar um pouquinho delas para vocês. A Marcele é gerente de Design Office da Dexco e tem formação em artes, design e moda, com experiência na indústria e no meio acadêmico. Atua há 20 anos na área do design, liderando estratégias de design nas marcas Duratex, Portinari, Deca, Ceusa, Castelato e Duraflor, com uma abordagem centrada no consumidor, nas tendências e na inovação. Lidera ainda as frentes de pesquisas, estudos e mapeamento de cenários futuros para essas marcas. Muito obrigada por ter vindo. Aqui com a gente está também a Patrícia, que é gerente de marketing das marcas Duratex e Duraflor. Ela é arquiteta de formação e conta com especialização em gestão empresarial pela FGV. Mais de 20 anos de experiência no setor, né, Patrícia? E também no setor moveleiro e da construção civil, desenvolvendo sua experiência profissional nos campos comercial e de marketing. A Marcele e a Patrícia são, portanto, profissionais da Dexco, que é a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil. Essa marca também é líder de mercado na produção de louças e metais sanitários no Hemisfério Sul, e uma das líderes do segmento de revestimentos cerâmicos no país. Gurias, muito obrigada, é muito legal ter representantes de marcas grandes como essas e profissionais com esse currículo maravilhoso. Vamos começar falando então com a Marcele, né? Antes da gente se aprofundar no tema de fato, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre o contexto de tudo isso, né, que vai nortear o nosso bate-papo. As mudanças no conceito de moradia, elas passam pela transformação também de valores das pessoas em suas diferentes gerações. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre essas mudanças de comportamento. De fato, não toda mudança da forma de viver, nos produtos que a gente utiliza, sempre tem como origem, né, uma mudança de comportamento, um novo valor que as pessoas começam a ter, né? E hoje, quando a gente olha pelos estudos que a gente vem fazendo sobre tendências, existem alguns fatores que estão movimentando e causando mudanças, né? Acho que trazer 3 fatores aqui, depois discurso um pouquinho mais sobre como é que eles estão refletindo em novos comportamentos. A gente tem um tema primeiro, né, da pandemia. A pandemia foi uma mudança talvez não mudança de comportamento, não causou uma mudança de comportamento, mas uma aceleração de comportamentos que já estavam surgindo, né? Tem uma questão também do aumento do custo de vida, que está fazendo com que as pessoas, de alguma forma, repensem seus consumos, pensem em outras formas de se construir espaços, né, de aproveitar os espaços que elas têm. E tem também o tema das mudanças climáticas, né, o tema da emergência climática. Então, esses 3 aspectos, né, econômico, ambiental e o próprio social mesmo, que foi o tema da pandemia, fez com que a gente começasse a perceber acelerações e mudanças sobre o comportamento das pessoas, sobre a forma como elas gostam ou querem viver a partir de agora, né? Como consomem. E no final das contas, como consomem. Como, por exemplo, né, a gente tem as moradias mais flexíveis surgindo em alta, né, a digitalização do trabalho, que foi muito efeito da própria pandemia e fez com que as pessoas começassem a pensar num novo modelo de trabalho e, consequentemente, os mobiliários, os espaços, eles estão se reconfigurando para definitivamente propiciar esse trabalho um pouco mais digitalizado e mais híbrido, né? Tem o senso de comunidade também, que se gerou muito por causa desse contexto da pandemia, mas também da emergência climática, a forma como as pessoas enxergam a comunidade, como elas querem se relacionar, como a comunidade está dentro dos ambientes também.
Então, esses aspectos, né, alguns dos aspectos que eu acho que tá influenciando muito a forma como a gente está concebendo tanto os produtos como também os ambientes. Marcele, você lidera frentes de pesquisas, estudos, mapeamentos. Como é feito esse trabalho? É um trabalho de muita profundidade, que escuta diversas frentes, para poder falar com propriedade sobre esses temas. Você quer nos explicar um pouquinho? Exato, a gente tem tanto estudos de mapeamento de tendências que a gente faz estruturados, né, onde a gente faz aí um observatório de movimentações, tanto pelo ponto de vista de design, quanto pelo ponto de vista socioeconômico, né, dos principais drivers que estão gerando que estão norteando, né, os desejos das pessoas, como também pesquisas mais dedicadas aos nossos consumidores. Então a gente tem essa parte de entendimento de tendências que, de certa forma, são cenários que a gente vai construir futuros, né, e que vão influenciar aquele consumidor que está consumindo o nosso produto. Mas a gente também faz pesquisas com esse consumidor, para que consumidor, arquitetos, especificadores, né, quem está ali na nossa rede de stakeholders, para que a gente consiga entender também como que essas pessoas estão, em que momento que essas pessoas estão diante dessas tendências, né? E como que elas estão também absorvendo e recalibrando, né? O que elas desejam com o que realmente está surgindo de tendência, como é que elas estão recebendo tudo isso. Então, a gente tem essas duas frentes muito fortes, justamente para a gente conseguir ter uma visão de futuro e, ao mesmo tempo, adaptar isso para a realidade do nosso consumidor atual. Muito interessante. Com certeza isso impacta, né, no consumo, na forma de consumir, no quanto se consome. Patrícia, como vocês notam essa movimentação, esses diferentes comportamentos que a gente vem falando aqui? Olha, quando a gente pensa, né, na questão do morar, o fato da gente estar trabalhando com painéis para a indústria de móveis, temos um impacto direto em todas essas modificações que a Marcele falou, né? Desde o tema da digitalização, o tema dos espaços multifuncionais que a gente teve na pandemia, o tema de custos. Então cada vez mais a gente tem espaços menores e a gente tem que adaptar esse mobiliário para que ele seja funcional dentro do espaço que a gente tem disponível. E todas essas questões vêm ao longo do tempo, eu diria, já modificando muito a forma de consumir móveis e aí, obviamente, impactando no nosso negócio, que é a fabricação de painéis. O que a gente tem feito, né? Temos, além das pesquisas que a gente já busca trazer informação dessas mudanças de consumo, antever as mudanças, a gente está sempre muito antenado com questões de feira, o que está acontecendo no mundo, quais são as novidades que a gente está tendo em termos de materiais. Então, a gente está numa constante busca, inclusive por se reinventar no próprio painel de madeira, né? Porque a gente tem hoje, né, a nossa base toda, né, de cadeia produtiva, ela é baseada na madeira. E aí a gente está buscando outras formas de trabalhar o móvel muito além da madeira. E que isso, de alguma forma, atenda a todas as expectativas desse consumidor, que também quer produtos sustentáveis, né? Ele quer um produto que seja renovável, que não cause problema no meio ambiente e tudo mais. Eu tenho certeza, Patrícia, que vocês estão estudando para aperfeiçoar, lançar, né, novos produtos, mas com certeza ele já mudou muito, né? Com certeza vocês já estão entrando, não é uma temática que pode escapar essa da sustentabilidade, certo? Exato. O tema da sustentabilidade para a gente é uma coisa que é muito intrínseca à marca Duratex. Porque como a nossa base é florestal, todo o nosso produto ele é proveniente de florestas, a gente tem aí um trabalho de mais de 60 anos, que é exatamente buscar fazer produtos que sejam sustentáveis, que não agridam o meio ambiente e que inclusive não prejudiquem as comunidades onde a gente está inserido, porque existe um impacto gigantesco na retirada dessas árvores, de como aquelas pessoas se relacionam com aquele espaço, como é que as pessoas sobrevivem também daquela extração de madeira. Então tudo isso faz base do nosso core business, da nossa preocupação com o meio ambiente. Ao longo do tempo, isso também vem mudando, né? A forma da gente se relacionar com o meio ambiente, a forma da gente se relacionar com essas comunidades. Então, a gente tem evoluído, seja através de novas certificações, buscando exatamente atingir novos patamares de exigência, né, da população, ou mesmo de órgãos governamentais com relação à extração dessa madeira. Muito interessante. E quando a gente fala especificamente sobre moradia, Marcele,
atualmente, quais são os principais aspectos que definem as expectativas, as vivências das pessoas nos seus lares? Você já comentou um pouquinho sobre como mudou após a pandemia, acelerou os processos e evidenciou os desejos, a gente imagina, né? Exatamente. Como você define esses aspectos? Acho que tem o tema do conforto e da praticidade, que é um aspecto que, embora seja meio, às vezes, batido, né? Poxa, todo mundo fala sobre conforto, mas esse tema, ele tá, digamos assim, como é que todas as esferas, os elementos, os outros objetos, né, e todas as outras acontecimentos que estão dentro ou fora do espaço contribuem para garantir esse conforto e essa praticidade. E eu falo sempre conforto com praticidade porque uma coisa está ligada à outra, né? Pro consumidor, eu nunca vou ter um espaço confortável, né, uma dinâmica confortável se eu não tiver praticidade alinhada a tudo isso, né? Que as minhas rotinas sejam facilitadas por meio de tecnologias, que os materiais sejam fáceis de limpar, que sejam fáceis de instalar, que não me deem dor de cabeça, para que definitivamente eu tenha esse conforto que eu tanto espero dentro dos espaços, que é um conforto holístico, né? Não é um conforto só físico ou tátil, é um conforto mental, um conforto sensorial. Então, acho que esse ponto é bastante importante. E tem também a questão da tecnologia inserida nesse espaço, né? Que a tecnologia, querendo ou não, as pessoas, elas esperam que os espaços, eles tragam a tecnologia de uma forma que ela seja intrínseca, né? E apoiem toda essa praticidade. De alguma forma, a tecnologia está sempre aliada e conectada, né, com o tema da praticidade, né? Sempre pensa, eu vou ter tecnologia para trazer praticidade para o meu ambiente. E tem exato, praticidade de conforto. E tem o tema também da sustentabilidade, obviamente. A gente está falando aqui, e é interessante porque nos nossos estudos a gente tenta sempre trazer, tangibilizar o que significa sustentabilidade para as pessoas, para os consumidores, né? E o que de fato eles estão dispostos a pagar, né? Então a sustentabilidade, ela está muito alinhada a isso que a Paty estava falando, que as marcas, elas têm que garantir que os produtos, eles estejam cumprindo o papel, né, de um benefício para o meio ambiente, ok, para que eu esteja tranquilo, confortável de que o meu consumo está sendo bem feito. Então, acho que essa é a questão, né? As pessoas não estão hoje ainda fazendo práticas ou comprando necessariamente produtos que vão fazer com que eu seja mais sustentável, mas querem produtos que eles possam garantir que aquele produto não fez mal para o meio ambiente, claro, digamos assim, né? Perfeito, elas já buscam um propósito na compra, exatamente, né? Uma história, é muito interessante isso, a gente já vinha falando também com a Patrícia, né, nessa pegada. Outro ponto bem importante, Patrícia, a gente nota é essa relação entre o indivíduo, planeta e comunidade, né? Você mesma nos falou sobre os impactos que geram. Vocês veem isso crescendo cada vez mais, esse desejo que a gente vinha falando de uma compra consciente, de um produto em que na hora que eu for optar por ele, ele precisa estar contando essa história direitinho, assim? Isso. A gente vem notando cada vez mais o consumidor mais exigente, pedindo para a gente exatamente quais são as garantias que a gente dá de que aquele produto ele não agride o meio ambiente. E eu diria até que existem até questões um pouco mais além, né? Tipo, como é que se aquele produto faz bem para a minha saúde? Esse é outro tema que a gente também contempla quando a gente está ali desenvolvendo novos produtos. A questão de você pensar se aquele produto ele é saudável para as pessoas que estão fazendo uso dele, né? E no nosso caso, ele vai até um pouquinho mais além, né? O nosso produto ele é manuseado, né? Ele tem que ser transformado para ser feito o móvel. Então, a gente tem ali uma pessoa, né, que é o nosso marceneiro, o profissional fabricante de móveis, que ele também faz uso daquele painel e ele também está buscando produtos que não agridam a saúde dele, porque para garantir a perenidade dele ao longo da vida. Claro, claro. A gente fala sobre conceitos macro, mas no fundo também as pessoas buscam a usabilidade, a durabilidade desse produto e são muitas questões para contemplar, né? E, inclusive, o tema da durabilidade é um ponto que, por incrível que pareça, ele está super alinhado com o tema da sustentabilidade. Porque as pessoas, a partir do momento que as pessoas entendem que quanto mais eu consumir, quanto mais eu produzir e consumir sem um controle, né, sem uma racionalização sobre isso, mais lixo eu vou estar produzindo, porque eu vou ter que trocar para eu poder consumir, né? E aí essa troca vai gerar mais lixo. Então, assim, o consumo consciente é algo que
está muito presente nas pessoas, que está dentro da questão de custo-benefício, né? Então, consumir produtos que sejam duráveis, que sejam bem produzidos pelo ponto de vista ambiental, que tenham também uma funcionalidade mais eficiente, que vai garantir aquele conforto de uma forma eficiente, né? E isso tudo tem a ver com esse consumo mais durável, né? Então as pessoas estão olhando, às vezes pagando mais, que às vezes assim estão buscando pagar menos, mas ao mesmo tempo despendem um pouco mais de valor numa peça que eles entendem que vai ser durável e que vai trazer aquela necessidade, vai comportar a necessidade que ele realmente tem. Claro, e isso você nos traz sobre o comportamento dos consumidores e imagino que isso reflita no trabalho de vocês. Exato. Vocês tentam buscar esses objetivos em todos os trabalhos, sempre, imaginamos, né? Sempre, não, né, cada produto tem que ter muito um propósito, né? Senão não faz sentido existir, né? Tanto um propósito pelo ponto de vista do consumidor, da arquitetura de interiores, como também, obviamente, um compromisso com o negócio. E isso né? deve ter mudado muito ao longo dos anos. Sim, vocês têm sentido isso, a perenidade, o quanto as pessoas queriam algo muito diferente lá atrás e agora valorizam, antes quantidade, agora qualidade, durabilidade, por aí nesse sentido, né? Gurias, e falando sobre moradias, né? A gente falou bastante sobre produtos e agora a gente fala deles em contextos práticos, né? Que tipos de moradias são essas mais flexíveis, mais sustentáveis? Como vocês definiriam isso? Tem no nosso estudo, a gente fez um estudo sobre o futuro do morar, que trouxe muito exatamente assim, quais são essas novas moradias e como que elas vão se configurar, né? Acho que tem alguns modelos, que eu vou citar eles, depois eu falo melhor sobre cada um deles. Tem o tema do co-living, que é um ponto interessante, que é até um ponto até fora da curva, né? Do nosso cotidiano, que são as residências cooperativas, as residências onde eu vivo e ao mesmo tempo eu tenho toda a parte de suporte externamente, né? Isso muito falando de construções de moradias mais urbanas, onde as pessoas têm menos espaço, mas ao mesmo tempo querem um espaço confortável. Então, algumas das funções das casas vão para um espaço externo, né? Isso também está ligado com as moradias flexíveis, as pessoas cada vez mais entendendo que elas não estão mais fixas, não precisam estar mais fixas ou não querem estar mais fixas. Então as casas, as moradias, elas estão ficando mais flexíveis e essa flexibilidade com mobilidade, né? A possibilidade de eu poder transportar, de eu poder levar aquela peça, aquele objeto para onde eu for, né? Então esse ponto também é importante no tema das moradias. Tem o ponto das moradias mais multigeracionais, que é um ponto bem importante também. Acho que as pessoas existem casas mais de um indivíduo só, né? Mas tem também as casas com mais pessoas, né? De diferentes gerações. E até a própria pandemia acelerou muito, né? As pessoas começaram a entender, poxa, eu preciso estar mais próximo, então meus pais vêm morar comigo, né? Meu filho... A questão também geracional, que os filhos estão saindo de casa mais tarde. Então, em alguns momentos, as casas elas têm que comportar necessidades de pessoas sêniores, com adolescentes, casais que recém casaram. Então, assim, cada um com as suas necessidades. Então, vem o tema das casas inclusivas também, né? Multigeracionais e inclusivos. Os espaços, os produtos, as soluções, eles têm que comportar múltiplas vivências, múltiplas necessidades. O desafio só cresce, múltiplas então. rotinas, exatamente. E a gente também tem que lembrar, né, que essa nova geração que está chegando, eles querem ser mais do que ter. Então, assim como eles deixaram de ter carros, eles também estão deixando de ter moradias, né? E aí partindo para locação, para outro tipo de... É outra relação com o morar, é outra relação com essa moradia. Muito interessante, Gurias. Com esse conceito novo em moradia, né? O mobiliário, o material precisa se adaptar. E é uma adaptação que vem sendo fácil de ser feita, Marcele? Olha, acho que a gente já tem bastante movimentos, até aqui na feira mesmo, a gente consegue já ver nos prêmios, né, nos produtos que foram premiados, que tem um movimento bastante forte, interessante, bem resolvido para mobiliários flexíveis. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante já na pauta, né, da indústria como um todo. Acho que esse ponto a gente está conseguindo solucionar. Acho que tem alguns pontos que ainda tem desafios tanto conceituais quanto técnicos, como trazer a sustentabilidade de fato para os produtos. Acho que a gente tem, né, muito esse cuidado também de não promover um greenwashing. Então, assim, é difícil tu ver hoje nos produtos essa questão da sustentabilidade de uma forma tão explícita, né? Tem a questão do processo produtivo que a gente está falando, mas eu digo até pela própria marca, pela Dexco, né? A gente tem Duratex que
ajuda as marcas a serem mais sustentáveis, as outras marcas que às vezes não têm um processo produtivo ainda tão ecologicamente correto. Então, assim, essa questão da sustentabilidade ainda é um desafio bastante grande, assim, e que é onde as marcas começam a demonstrar interesse em apresentar, mas não necessariamente a gente ainda está trazendo, né? E o tema da automação. Eu acho que, assim, incluir a tecnologia, trazer a tecnologia de uma forma, como eu falei, que seja intuitiva, que seja empática, né? E que participe do processo. Ela não vai ser... que não dê, acho que tem uma questão que não pode dar problema. Para o consumidor, tecnologia ela tem que estar para ajudar e não para atrapalhar. E eu acho que essa questão, mas se espera que essa tecnologia esteja ali. Então, como é que essa tecnologia, tanto de uma forma literal ou talvez até de uma forma através do processo produtivo, né? Todo o nosso racional para poder produzir produtos que tragam mais benefícios para a saúde, mais leves, mais sustentáveis, tudo isso também envolve muita tecnologia, né? E esse uso da tecnologia também hoje acho que é um ponto bastante importante para os mobiliários. É que vocês exploram bastante positivamente, né? Praticam e usufruem bastante. Isso. E na parte comercial, Patrícia, como tem sido a forma de vender esses produtos? Isso mudou bastante? Olha, eu diria assim, que a forma da gente vender talvez tenha mudado pouco, mas a forma como os nossos clientes estão trabalhando isso na ponta, com certeza mudou bastante. E aí muitas vezes a gente é chamado por eles mesmos a buscar alternativas, situações novas e tudo mais. E aí quando vocês estão falando um pouquinho de desenvolvimento de produto, eu começo a lembrar de vários produtos que vieram muito dessa demanda do mercado. Né? Tipo, tem um processo produtivo, um produto que polui a água, polui o meio ambiente. E o que vocês podem fazer? E a gente apresenta um produto que tem as características que ele precisa e não vai fazer essa agressão ao meio ambiente. Então, eu diria para você que a gente tem trazido essas respostas, né? Elas vêm acontecendo conforme vêm essas demandas do consumidor final e a gente tem dado essa resposta, tem trazido novidades nesse sentido no mercado que é muito antigo, né? Fabricação de móveis com MDF, tudo tem mais de 20 anos já. É uma reinvenção muito necessária. Então, as equipes comerciais têm sido abertas a esses pontos que você está nos trazendo? Sim, a equipe comercial é super aberta, eles são sempre muito animados com trazer novidades ao mercado, em se reinventar, trazer coisas que realmente agreguem valor ao nosso negócio e ao negócio dos nossos clientes. Isso deve permear por todas as outras áreas, eu imagino, da empresa, certo, Marcele? Certo, com certeza, assim, acho que o olhar para inovação, por trazer novos olhares, por trazer novidade e, de certa forma, de alguma forma, novidades que sejam úteis. Eu sempre falo, né, que a inovação ela tem que ser útil. Não adianta ficar pensando 1000 produtos, coisas mirabolantes. Se isso não tiver utilidade para as pessoas, vai ser só uma invenção e não uma inovação. Então, acho que é uma expectativa do negócio da empresa, de todas as esferas, vou dizer, lá desde o RH até o time que está dentro do processo produtivo, né? Eles estão sempre de olho, esperando qual é a novidade e criticando, inclusive, né? Será que foram inovadores o suficiente? Será que a gente está trazendo produtos bonitos? Então, isso é um senso crítico geral, assim, todas as empresas se envolvem. Sim, esse feedback é o que a gente mais espera, né? Por exemplo, quando a gente vai para uma feira, quando a gente faz uma apresentação, é o que a gente quer ouvir, né? Que são produtos assertivos e, ao mesmo tempo, novos para o mercado, que fazem sentido trocar ou substituir ou atualizar. Muito legal, meninas. As novas moradias e esses novos produtos, essas novas soluções são, sem dúvida, um desafio, uma oportunidade para o setor mobiliário, que é onde a gente está inserido hoje, né, respirando essa inovação de todo o polo moveleiro. Marcele e Patrícia, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês comentassem outros pontos nesse sentido e que vocês acham pertinente compartilhar diante dessa vivência tão importante das marcas que vocês têm. De forma breve, quais vocês avaliam que sejam outros exemplos de desafios e oportunidades no setor, depois de todos os pontos que a gente conversou hoje aqui? Bom, acho que a gente já falou sobre sustentabilidade, que eu acho que é o ponto que é um dos desafios, né? Como trazer isso de uma forma mais interessante. Acho que novos modelos de negócio também, acho que são desafios e oportunidades
que a gente tem que olhar, que a gente tem que pensar. Às vezes é muito mais do que tu oferecer um produto, é oferecer um serviço, é oferecer uma solução de personalização, uma solução de recompra, né, de economia circular, enfim, acho que esse olhar de uma forma diferente para aquilo que se faz. E criar novos negócios e novas possibilidades. Acho que é isso que as pessoas esperam, né? Que as marcas vêm além do produto, o serviço esteja também adicionado. Eu acho que esse é um ponto novo e diferente do que a gente não falou e que também é importante a gente considerar. Eu ia complementar que eu acho que a gente tem uma coisa a nosso favor dentro de todo esse processo, que é a curiosidade do consumidor final. Porque assim, isso é uma coisa que evoluiu muito, né? Antes a gente tinha aí um consumidor que não queria saber de onde aquilo vinha, como isso era produzido, de que país ele vinha. E hoje em dia não, a gente vê alguém que está questionando, perguntando, tudo mais. E eu acho que isso é um insumo gigantesco para a gente, para que a gente possa exatamente se munir de informações para poder atender eles na necessidade melhor ali do que eles estão precisando. Maravilha, serve como combustível também, né, para o trabalho dessas equipes. Muito obrigada, Marcela e Patrícia, por vocês terem vindo aqui com a gente hoje. Foi muito importante esse bate-papo e parabéns pelo profissionalismo e pelo trabalho em constante evolução das marcas que vocês representam. Obrigada, pessoal. Obrigada, Acho que Raquel. agradece. Este foi mais um Somos Móveis. A produção desse episódio é da Pura Conteúdo e a edição e captação é da Cor Produções e da Pollen Audiovisual. Até a próxima, pessoal!